Bom, pessoal, no quinto vídeo do nosso capítulo 4, a gente vai falar de equilíbrio sólido-líquido, né? E vai falar de sólidos completamente immiscíveis. A gente vai fazer análise de maneira similar àquela que a gente fez ao equilíbrio líquido-vapor com não idealidades. Então, a gente vai ter três diagramas binários consecutivos aqui, né? Nós temos nossos pontos eutéticos, e eles vão ser importantes para a construção do nosso gráfico. E a gente vai montar gráficos de diagramas ternários em diferentes temperaturas. Por exemplo, uma primeira temperatura, a temperatura T1, se eu traçar a isotermo, eu vou verificar, né, que ela passa por uma linha aqui, no ponto 1, e outra linha no ponto 2, ou seja, uma linha na mistura AB, uma linha desse lado aqui, do diagrama ternário, e a outra do outro lado do diagrama ternário. E aí eu posso marcar meu ponto 1, meu ponto 2 e ligá-los, né, de uma forma adequada, experimentalmente pedindo, né? E aí a gente vai identificar que tudo isso que é externo a essa região 1 e 2 era líquido, como esperado aqui. Já na região 1 para 2, a gente vai ter equilíbrio sólido-líquido. E o sólido que a gente tem é o A puro, porque nossos sólidos são completamente immiscíveis. Então, nossas tie lines, nossas linhas de amarração, vão ficar todas ligadas ao vértice de A. Essa é a primeira temperatura que a gente analisou. A gente pode analisar uma temperatura T2, que agora é mais interessante, porque a gente passa em 4 pontos, no ponto 3, no ponto 4, no ponto 5, no ponto 6, e a gente pode marcar esses pontos 3 e 4 no diagrama AB, o 5 é no diagrama BC, e, por fim, o 6 no diagrama TA. E fazer a ligação adequada, né, através da verificação experimental. Meus pontos ficaram um pouquinho mais exagerados do que tem nesse diagrama aqui, mas isso é uma representação mais qualitativa para a gente, tá? E a gente vai observar que vai surgir uma segunda região de sólido líquido. E essa região de sólido líquido é por conta da solidificação do composto B nessa temperatura, B puro, no caso. Então a gente vai ter tie lines aqui ligando o vértice B a essas linhas aqui. Desculpa, a essa linha de líquido saturado. Okay? A gente pode fazer uma leitura agora exatamente na temperatura do eutético AB. E aí a gente vai ter que marcar esse ponto eutético no lado, né? E marcar ainda os pontos 7, 8, 9 e 10. De maneira que quando a gente montar o diagrama, a gente vai perceber que aquelas regiões que a gente tinha, os pontos 3 e 4, conforme a gente diminui a temperatura, o 3 vai avançando nesse sentido, o 4 vai avançando nesse sentido, o 5 vai avançando nesse sentido, o 6 vai avançando nesse sentido. O 3 e o 4 eles vão se encontrar, certo? Formando mais um ponto eutético binário, esse eutético binário, né? E a gente tem agora três regiões de sólido líquido: sólido A mais líquido, sólido C mais líquido e sólido B mais líquido. Esse eutético, se a gente diminuir mais a temperatura, a gente espera que ele descole da lateral, do lado do triângulo, e vá para o centro. Isso que a gente vai observar agora, quando a gente fizer a nossa próxima temperatura. Essa temperatura é um pouquinho abaixo da temperatura AB. E, na verdade, a temperatura do eutético BC, temperatura BC. A gente vai... O BC está aqui, ele vai se ligar aqui num pontinho, e aí a gente vai ter esse eutético descolado aqui, e aqui os pontos 11 e 12 quase se encostando no diagrama. Vamos ver como é que fica. Ele ficou com essa cara, e aí surge, além das regiões de líquido, sólido, líquido, sólido, líquido, sólido, líquido, uma região de dois sólidos, no caso, sólido A, sólido B, e o nosso líquido, com essa composição. Então, uma região com três fases surgiu. Por fim, se a gente baixar mais ainda a temperatura, a gente vai perceber que esse eutético vai descolar daqui, junto com esse daqui, e a gente vai ter um diagrama que vai tendendo, cada vez mais vai diminuindo a região de líquido. A gente vai ter as regiões 1, 2 e 3
com regiões com 2 sólidos e a fase líquida, sendo que na fase 1, desculpa, na região 1, a fase líquida tem composição dada pelo ponto A, na fase 2, na região 2 do gráfico, a fase líquida tem composição dada pelo ponto C, e na região 3 do gráfico, a fase líquida tem composição dada pelo ponto B. Aqui, a nossa região 5 do diagrama é uma região que tem somente líquido. As regiões 4, 6 e 7, a gente vai ter um sólido, puro e líquidos. Se a gente diminuir mais a temperatura ainda, a gente vai chegar ao eutético ternário, dado por esse ponto Ezinho aqui. Esse ponto Ezinho é o ponto eutético ternário, e a gente vai ter 3 regiões apenas nesse diagrama, ele simplificou. Né? A região 1 é uma região com 2 sólidos, no caso, sólido A, sólido B, e o líquido com composição E. A região 2 é o sólido A mais o sólido C, ambos puros, e o líquido de composição E. E a região 3 vai ser o sólido B mais o sólido C, ambos puros, em equilíbrio com o líquido de composição E. Certo? A partir dessas informações, a gente pode pensar como seria o diagrama tridimensional. Né? O nosso ternário eutético está aqui. Desculpa, o eutético ternário está aqui. A gente teria os binários nas laterais. E o caminho que os eutéticos fizeram ao descolar do centro. Né? E aí a gente pode projetar esse diagrama num diagrama chamado diagrama politérmico. A gente teria diversas temperaturas aqui e as regiões formadas em cada temperatura. Tá? Isso também ajuda a identificar as linhas de cristalização que a gente vai ter. Por quê? Porque, da mesma maneira que a gente falou da destilação quando falou de equilíbrio líquido-vapor, a gente vai falar agora da cristalização para a gente aqui. Porque a gente vai ter 3 regiões, nosso diagrama vai ser dividido em 3 regiões. A região A, TAB, TAC, é uma região de cristalização primária de A. Ou seja, o nosso ponto Azinho aqui, ele vai cristalizar primeiro A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o vértice A. Opa, não está certinho no vértice. Peguei o vértice agora. Opa. O que eu consegui pegar o vértice? Peguei. Vou passar pelo ponto A e encostar na linha. Quando eu fizer isso, isso está indicando que a primeira coisa que eu vou fazer é cristalizar A. E a gente vai ter, em oposição, um pontinho nessa linha aqui. Isso indica que a nossa cristalização secundária vai ser do AB, e, por fim, a cristalização final de A, B e C no nosso ternário eutético. No nosso eutético ternário, perdão. A região B, TAB, TBC é de cristalização primária de B. Eu faria dessa forma aqui. E, por fim, a região C, TAC, TBC é de cristalização primária do composto C. No nosso pontinho B, a gente ainda vai estar na região de cristalização primária do composto A. Mas reparem que a curva agora, a ordem de cristalização vai ser um pouquinho diferente. Primeiro a gente vai cristalizar A, depois, ao invés de cristalizar B e A, a gente vai cristalizar A e C. E, por fim, cristalizar os 3 sólidos. Bom, pessoal, para essa aula era isso e até a próxima.